Olá, boa noite a todos. Nossa live de sexta. Normalmente, antes dessa quarentena, né? Eu tava fazendo live só de segunda-feira. Olá, Rosileide, tudo bem? Boa noite. Também estamos fazendo live de sexta-feira e de domingo. Mais gente entrando. Carlinhos Eike Batista, um grande abraço. Carlinhos Eike Batista. Conheci muito tempo lá no São Caetano, de muitas lembranças. A Wilson. Olimar Tesser, o nosso convidado, acabou de entrar. Vamos conversar com ele. É o nosso convidado. Será que ele vai me hipnotizar? Fico até com medo. Vou falar com o Olimar aqui. Esperando só a conexão. Se está tudo certo. Mais uma vez eu vou te hipnotizar. Será que eu vou... Mais uma vez, que já aconteceu isso aí. Fala, doutor Fred. Saudade, cara. Saudade de você. Ó, minha filha Carolina, ela falou, pô, será que existe isso mesmo? Se é verdade que hipnotiza? Eu falei, ó, é verdade, papai foi hipnotizado. E eu mostrei para ela que, infelizmente, quando a gente acessa no Google a matéria, o vídeo não carrega mais. Eu vou até ver com Terra, depois eles conseguem... Tá faltando, acho que algum plugin de vídeo, alguma coisa para começar a funcionar. Para rever isso aí. Caramba. Olha, Fred, ontem eu fiz uma live, eu falei que eu não tenho 10% das coisas que eu já fiz na televisão. Se eu tivesse, eu tinha matéria para tudo quanto é lado. Eu não sabia salvar, fazer nada. Você é muito linda para ser filha do Fred. Isso já é hipnose. Isso já é hipnose. Já ficou parada já. Adoro. Tem quantas? Eu tenho uma só. Só a Carolina, 6 anos de idade aqui, ó. Na quarentena. Tudo bom, Carol? Você é muito linda. Você já tem namorado? Não. Já fez faculdade? Não. Não, também? Já fala chinês? Japonês? Não. Mas, Carol, fala, sou só linda, já tá bom demais. Já, né, filha? Uhum. Então tá bom. Eu vou botar o pessoal que tá assistindo, tá entrando aí, começar a acompanhar, até para o pessoal entender um pouco a história. Deixa eu só tirar aqui a Carol. Dez anos para completar a matéria. Você tá me ouvindo? Tô 10 anos? 10 anos. Foi maio de 2010. Foi com o Paulista de Jundiaí, que não caiu, e aí deu aquele bafafá todo. Foi exatamente. Então, só para explicar para quem está assistindo, o Olimar, o programa chamava Sport Show, que era no Portal Terra, o Vanderlei Nogueira apresentava, eu e o Maurício Rossi éramos produtores. E a gente agendou, o Olimar foi lá fazer, e apareceu com um pequeno tapete, pesadíssimo. Um tapete da cor azul, ó, que não era azul? Era. Cor azul. Aí tava pesado, eu carreguei, tava fechado o tapete, tava carregado, pesado. Aí começou a fazer a gravação com o Vanderlei e disse que queria fazer uma demonstração. Primeiro você fez eu com o braço, você lembra disso? Vai colocar o braço para trás, Olimar? De fazer um ponto na parede. Um ponto na parede. Eu sou meio durão assim, ali eu já vi que o negócio era sério, porque eu consegui fazer o... E além. Consegui ir além. Aí depois colocamos os tapetes lá, quando foi ver o tapete, cheio de caco de vidro lá. Falei, caramba. Deixa eu dar uns boa noite aqui, deixa eu dar uns boa noite aí. Vontade. Dá uma boa noite. Boa noite, Edilson, boa noite, Edilson, Baia, Valéria, Rodrigo, o Fábio Mourão aí, meu amigo, a minha cunhada entrou, Priscila, São Paulo. Seja bem-vindo. Se vocês pudessem fazer a gentileza, tem um aviãozinho aí, clica no aviãozinho e vai mandando para todos os contatos que tem aí em azulzinho no seu zap para convidar as pessoas e vai dando um coraçãozinho que vai ajudando na... O Instagram vai entendendo que tá legal o assunto e eles vão divulgando mais forte aí na rede. É isso mesmo, verdade. E aí, Fred? Contando. Aí abriu o tapete lá, aí você me hipnotizou para não ter medo de passar e andar. E eu andei lá, não cortei o pé, não aconteceu nada, e andei normalmente, tranquilo. Então, tranquilo. Que eu tive. Sério? Sério, filha. Ela não tá acreditando ali. E aí eu fiz, e aí depois até eu publiquei no meu Instagram,
Saiu até uma matéria no Portal Imprensa sobre isso aí. Tá lá no meu Instagram, a matéria Já... feita. Ah, vou lá buscar, vou compartilhar. 2010, então, quando fui hipnotizado pelo Olimar Tesser, e a gente foi... Eu fui a cobaia, tá lá a manchete. Jornalista é cobaia. A cobaia eu recebi aqui, a cobaia. E aí, meu amigo? E aí, você tá bem, Olimar? O que você tem feito? Aí eu vi que você feito palestras, trabalhando bastante esse lado da hipnose. É um assunto que, no Big Brother, aí, todo mundo falando da hipnose aí com o Pyong, aí voltou a se falar sobre hipnose. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho hoje, Olimar. Então, o meu trabalho, desde a época que você conheceu, eu tenho vários treinamentos comportamentais, todos eles têm dentro o modelo da hipnose. Então, eu tenho um treinamento chamado Desperte Poder Interior, que é sábado e domingo, o dia todo, imersão, mas a base dele é hipnose. Quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente não tem como não falar de hipnose. Depois eu vou explicar para quem não sabe muito bem o que é hipnose, a gente vai dar uma orientada sobre hipnose. E aí tem um poder de propósito, que é 3 dias de imersão também é um treinamento que contém muita hipnose. As palestras têm hipnose. Eu tenho uma palestra hoje de venda da moeda, acho que eu já tinha na época, mas não era muito forte. As empresas me contratam muito para fazer convenção de venda, onde eu vendo uma moeda de R$1, e vendo por 50 mil, 70 mil, assim, e assim as pessoas pagam e a gente mostra o que a gente na realidade vende. Faço atendimento, faço coach, tudo com hipnose, e agora estou gravando alguns produtos online, porque por causa dessa pandemia a gente não está... Mas eu estou atendendo online. Hoje de tarde eu atendi um cliente meu, que eu fui para Sinop fazer um treinamento, ele virou meu cliente e aí ele me pediu, hoje eu atendi online, então dá para fazer os atendimentos online. Lógico que eu gosto do presencial, mas hoje a gente tem que se virar no que dá, né? Se vira nos 30. É óbvio que é uma pergunta de leigo aqui. Eu vou fazer a pergunta que pode ser de muitos aí em relação a isso. Pode perguntar tudo. Hipnose, Olimar? Dá. Inclusive, se a gente quiser, a gente faz uma com essa moça linda que tá aí do lado. Ela fala que não acredita em hipnose, a gente vai ver se não acredita. Você tem medo? Ela nem... E hoje, às 21 horas, vou deixar, eu acho que no Instagram, não, acho que não, vai ter um pelo Zoom hoje, às 21 horas, eu sou convidado também de um amigo meu, que é meu aluno, e eu participei na live dele na terça-feira. Eu fiz uma e tinha umas pessoas lá e eu fiz hipnose online, eu já fiz por telefone, eu já fiz pela rádio, tem gravado isso, da RTV lá em Santos. Eu fiz para um programa da RTV lá local, e eu fiz na rádio, e eu tô enchendo agulha no rapaz na rádio lá e tal, e engraçado que no dia caiu um raio. Não, caiu, deu uma ventania e caiu uma árvore em cima da rede elétrica. E a mulher ficou com a mão colada assim. Aí passou 1 hora. Espero que não caia a internet hoje. Passou 1 hora, entrou um rapaz suando lá na rádio, falou: pelo amor de Deus, liga lá para a pessoa que ela está com a mão colada até agora, não sei o quê. Mas dá para fazer por tudo. Quem vai no meu curso... tem o básico, o intermediário e o avançado, vamos dizer assim. Então, a pessoa precisa primeiro aprender a dirigir um carro. Sim. Aprender a fazer, ligar o carro, engatar a primeira, tal. Aí depois ela vai aprender a andar mais nas ruas e depois ela vai aprender a correr, talvez aí de Fórmula Kart, Fórmula 3, sei lá. Então, no básico, eu faço um negócio que a gente chama de MORI, monodoísmo orientado em relação ao inconsciente. O que é? Uma hipnose por concentração. Eu olho para a pessoa, igual estou olhando para você, e aí daqui a um pouco ela faz assim no treinamento. Pum, cai. Eu não falo absolutamente nada, é pura energia, telepatia, e é muito legal. Fala, meu amor, você ia perguntar o quê? Ela quer. O que você quer saber? Quer ser hipnotizado? Ela quer ver o seu... Carol, assim, pode chamar você de Carol? Pode? Faz assim, ó. Faz assim pro tio ver, ó. Faz assim. Faz com as mãos. Aí. Olha lá. Faz, Vou te mostrar.
Eu vou te mostrar uma coisa legal. Você só não pode rir muito, tá bom? Só pode rir um pouco. Olha pra lá. Olha aqui, ó. Isso, traz o dedinho aqui. Olha aqui. Olha lá, tá com nove. Vai, Olha aqui. lá, presta atenção. Olha aqui, Olha ó. lá. Ela tá com medo. Então a gente faz mais tarde, fica tranquilo. Depois a gente faz. Então, a hipnose, para quem não sabe, Fred, é nada bem simples mesmo. É alteração de onda cerebral. Então, quando a gente joga futebol, quando a gente excita a mente, quando a gente briga, a gente excita as nossas ondas cerebrais. Quando a gente tem medo, quando a gente fica com raiva, quando a gente sofre qualquer tipo de violência, bullying, assalto, violência sexual, a gente vai excitar nosso trauma, a gente vai excitar a mente, o coração vai disparar, isso vai alterar as ondas cerebrais e em certo momento eu vou entrar no estado de hipnose. Se verem alguns vídeos meus na rua, hoje as televisões estão mais gravando e às vezes até ao vivo eles deixam as pessoas hoje, Fred, fazer o que a gente chama de teste de sensibilidade. Sim. Quando eu comecei, tinha que fazer ao vivo. Eu tinha que ir para a rua e hipnotizar ao vivo e não tinha corte. Então, até para lembrar, né, o Fábio Puentes, na década de 80, era muito utilizado, né, no programa do Gugu, programa de auditório, né? Foi o cara que quebrou. Sim, até hoje, tá? É o cara que quebrou barreira disso aí, né? Sim. Eu sei que tem muitos hipnólogos mais antigos que eu, mas eu sei que eu sou o primeiro hipnólogo brasileiro, tirando o Fábio Puentes, sim, que entrou na mídia. Se você procurar no YouTube, você vai ver o primeiro vídeo meu é com o Bassi, que hoje apresenta a Record, ele meninão ainda, fazendo lá em Mogi pela Rede Globo, um programa. Então, agora, há pouco Flavinho, o Flávio só me ignora. Tira ele da live aí, que ele só me ignora, ele não me dá moral, o Flávio. Acho que ele só entrou por sua causa aí, que ele só me ignora, Flavinho. Um beijo, viu, Flávio? Um abraço para você. E eu sei que eu fui o primeiro hipnólogo a entrar na televisão, fazer hipnose de rua, né? Isso foi em 2006. E aí, em 2007, eu fiz um trabalho para o Juventus, que foi campeão da Copa Paulista. O Elias, que hoje foi jogador da seleção do Corinthians, era jogador lá, foi campeão. Em 2008, eu fiz muitas matérias, Marília, a Globo fez participação, eu fiz para o Noroeste, para várias equipes de futebol. E aí, em 2009, eu fui no Flávio Prado, em 2009, onde eu fiz um trabalho, não tinha sido o seu que deu esse boom, foi... Flávio escrevendo aí, ó. Jamais ignora. Então eu não sou teu amigo, Flávio. Você me ignora, eu mando mensagem para você, a sua assessora aí fala que você está ocupado, não fala comigo. Olha o Luciano Fatioli. Esse também. Tem pacientes especiais para hipnose. Ele falou isso na live que a gente estava fazendo outro dia, o Luciano falou. Aí, o que deu um boom mesmo foi 2009, quando eu sei na Gazeta, o Flávio, eu lembro como se fosse hoje, o Flávio pegou, eu fui 2 vezes na Gazeta, o Flávio pegou e perguntou, como é que eu te apresento? Né? Hipnólogo, não sei o que, palestrante, e eu falei, se pudesse falar como o cara que muda o comportamento das pessoas, muda a crença, sim, é que não tem um nome para isso, né? O mudador de crença e tal, porque a hipnose faz muito isso. E eu lembro, isso eu posso confidenciar aqui para nós, o nosso amigo Chico Lang, ele sim, tinha perdido a mãe dele, ele estava engordando e tal. E eu fiz uma hipnose, Fred, lá com ele, que eu sei que a televisão, o que a gente vende? A notícia. O que o repórter vende? A notícia. A gente vende notícia. Então, o impacto, né? Então, sim, o que eu fazia? Eu dava água para o Chico nos intervalos, ele me contou, eu sentei do lado dele, ele me contou todos os dramas que ele estava vivendo. E aí... Você pelo rádio no Mundo da Bola. Isso, foi pelo rádio. E aí, eu dava água para ele e fazia ele tomar água e ter o mesmo efeito dos remédios ansiolíticos que ele tomava. Caramba.
Então, quando voltava a televisão, que era ao vivo, quando eu voltava, eu fazia isso como uma brincadeira de hipnose. Tá. E, né, ele, inclusive, fez um merchan hipnotizado, sem olhar para o telepronto, e falou todo Tem que o falar. script que tinha que falar hipnotizado. Acho que o Flávio pode lembrar disso. Mas quando entrava em intervalo, eu usava esse método para ajudar ele, que toda vez que ele fosse tomar água, ele ficasse tranquilo. Então, o que que eu fazia? A hipnose de brincadeira para televisão, mas no fundo eu estava cuidando do Chico Landi. E o Chico depois, o Chico, a Michele, o, o diretor lá do programa que era assessor do Primo Ribeiro? Primo Ribeiro, a esposa deles foram fazer meu treinamento. Só o Flávio que me boicotou não foi. Eles foram fazer meu treinamento, o poder do propósito que era de 2 dias, sabe, domingo. Tem imagem do Chico quebrando madeira, fazendo, né? E depois eu fui uma segunda vez lá no programa do Flávio, que aí logo depois o Vanderlei me levou para fazer entrevista com você, Sim. em que foi talvez o Flávio não saiba disso, mas foi o menino que jogou no Santos, que ele é um pastor que fala, era o volante do Santos, eu vou lembrar o nome dele, a gente acabou ficando até muito amigo, ele mandava me buscar todos os jogos do Santos, ele me buscava em casa. Roberto Brum? Roberto Brum. Ele me deu uma camisa dele, e eu sei particularmente que, como o Brum era evangélico, e os evangélicos tinham um preconceito de hipnose, eu sei que era para dar uma chocada, mas no fim o Brum deu um testemunho assim, ó, quem acha que esse cara aqui porque muita gente, Roberto Brum, Flavião falou isso aí, que às vezes as pessoas acham que hipnose é do diabo, não sei o quê, e o Roberto me deu um abraço, tenho gravado isso, tenho no YouTube, ele me deu um abraço, falou, esse cara é muito de luz, não sei o quê, a minha mulher estava grávida do meu quinto filho naquela época, a Andréia, e aí ele mandava todos os jogos do Santos que tinha, ele me mandava buscar aqui em São Paulo para eu ir para casa dele em Santos, assistir o jogo, depois ir na, na igreja com ele, depois ir na casa dele, a gente jantava, ele mandava me trazer de volta, fizemos uma grande amizade, eu e o Roberto Brum. Legal. Então a hipnose, só para completar, a gente fala de excitar a mente e quando a gente se concentra também, quando a gente foca numa matéria, Fred, quando a gente foca num trabalho, quando a gente foca num livro, numa direção, quando a gente foca em algo e concentração, a gente também altera as ondas cerebrais para baixo. Com a excitação para cima e o foco para baixo. Para você ter uma ideia da complexidade e do poder disso, tem pessoas que são ateus e não acreditam, não tem problema. A hipnose não tem religião. Albert Einstein, Thomas Edison, que inventou a luz, eles usavam hipnose. Eles entravam no processo de auto-hipnose e, pelo que eu sei, o Albert Einstein era ateu. Era um cara que não acreditava em Deus. Só que hoje, com os equipamentos que nós temos, a gente consegue comprovar que o estágio que esses caras estavam... Rogério Castilho, meu irmão H, entrou aí, ó. É o Castilho. Castilho fazia hipnose comigo aqui em São Paulo. Está em Fortaleza agora só tomando água de coco. Está em Fortaleza? Aí, Fred, hoje os equipamentos conseguem comprovar que essas pessoas estão no estado tão profundo que elas estão em conexão com o Criador. Que é o momento que você recebe inspiração, que você recebe... Então, por exemplo, Thomas Edison, ele com certeza inventou a luz porque ele recebeu vários insights sobre isso. A gente tem vários equipamentos que a mente humana, às vezes, não tem a capacidade de produzir. Tem que ser como se fosse algo extraordinário. E o último estágio de hipnose é o chamado dormir. Então, a gente está em estado de vigília, ou a gente está no estado alterado de consciência, a gente está dormindo. Então, a gente passa 90% de estado de vigília, mais 10% a gente entra em hipnose de alguma maneira. E o atleta, por fazer esse processo de concentração e de sempre estar excitando a mente jogando, ele está em estado de hipnose constantemente quando está jogando. E até eu estou relembrando, e eu sou uma testemunha ocular, né, do que eu, quando a gente foi fazer a matéria, eu nem imaginava que você ia fazer um exemplo lá.
A gente não tinha nem ideia que você ia fazer uma demonstração da hipnose. E eu, particularmente, essa hipnose que a gente via a gente fala, vai, recreação para fazer para televisão. De palco. Eu duvidava um pouco. E eu sou prova do que realmente aconteceu. Movimentação de achar o ponto num ponto, um ponto futuro, né, um ponto na parede ali que você mostrou para mim. Eu não conseguiria fazer normalmente. E aí eu fiz como se fosse um homem borracha. E em relação ao caco de vidro, é a mesma coisa. Normalmente, naturalmente, se você vê um tapete cheio de caco de vidro, você vai ficar com medo de se cortar e não vai querer andar. E pelo contrário, não tive medo e pitei normalmente. E isso que é engraçado, a gente está no estado de hipnose, né, Olimar? Mas a gente sabe o que está fazendo, né? Não é uma coisa que você está fazendo sem saber. Olha, fiz uma coisa, olha, mas eu fiz isso. Não, eu sabia o que eu estava fazendo, mas não tive em nenhum momento medo, não fiquei com medo de me machucar, não fiquei com medo de me cortar e fiz normalmente. Clebão entrou aí também. Sim, tem mais gente. Linhares Memória, Marcela Luz, que traga muita luz aí. Fred. Só um detalhe, o Flávio escreveu há pouco aí que o Chico está precisando muito de você. Não sei se você pôde ler aí. O Flávio Prado escreveu Não, aí. Mas eu liguei para o Chico para a gente fazer uma live, é bom saber. Eu estou sabendo aí, inclusive, que o filho, né, se suicidou. Eu encontrei. 2 filhos. Então, e eu encontrei ele logo depois, sem saber disso. Lá na Paulista encontrei ele, aí depois que eu postei no meu Instagram a foto com ele, foram me falar dessa fatalidade. Eu vou procurar ele sim. Eu tenho um amor muito especial por ele. Ele é do... Porão escrevendo, bacana, fica consciente no estado de hipnose, não sabia. Isso, então vamos explicar isso aí. Tá. Até as pessoas que estão fazendo as brincadeiras de boca colada, de esquecer o nome, elas sabem o que estão fazendo. A pessoa não tem como esquecer o nome, certo? Tá. Mas a gente faz uma técnica, por exemplo, de pegar o nome e colocar o nome aqui atrás. Aqui atrás você enxerga? Não. Então, virtualmente, às vezes até aparece o nome grandão aqui na sua frente, você não consegue falar. Mas você está consciente, certo? Você está consciente. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente estão com o telefone. O meu está aqui, não é num tripé, mas está colado aqui, eu posso ficar com as mãos livres. Quem está segurando o microfone, talvez o telefone não vai ter essa oportunidade. Mas se você puder colocar o seu telefone aí, faz assim com a mão. Vamos lá. O Fred, E quem tiver aí e quiser fazer também, vira para fora como se for dar um todo de mal. Estica bem o braço. Estica bem, pode esticar. Pode esticar. Se tiver, abaixa só um pouquinho a sua mão para eu poder ver seu rosto. Aí. Isso. Não está tocando a televisão, no telefone. Então assim, ó, não é para fazer assim com a mão, Fred, e também não é para voltar o cotovelo e soltar a mão. Eu quero que você faça o seguinte, você olha nos seus dedos, se concentra nos seus dedos. Imagina que tem uma cola, quando eu contar até 10, você vai tentar separar o punho, e você vai perceber que a sua mão colou. Se a sua mão colou, você só levanta a mão assim para eu saber que colou, a gente vai continuar conversando. Olha para sua mão fixamente. E você que está em casa e quiser fazer, estiver assistindo, pode fazer também. Quanto mais você ouve a minha voz, mais concentrado você fica. Fred, 1. Olha suas mãos e imagine uma cola muito especial colando cada vez mais os seus dedos. 2. Sinta suas mãos completamente coladas. 3. Braço bem esticado, cotovelo bem reto, dedo bem colados. 4. Feche os olhos, Fred, e comece a imaginar, sinta uma sensação como se as mãos estivessem completamente coladas. 6. Quando chegar a 10, você vai tentar soltar e não conseguir também colado. 8. Quanto mais força fizer, mais colado vai ficar, Fred. 9. Tenta soltar sua mão e não consegue também colado. 10. Tenta soltar, não consegue, colou, muito bom. Levanta a mão um pouquinho, Fred, para poder ver seu rosto. Colou, não colou? Colou. Você está consciente? Está consciente? 10 mais 8, dá quanto? 18. Você está hipnotizado, está consciente, mas sua mão não solta. Olha, gente, eu estou falando sério. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo tirar. Quer ver? Baixa só um pouquinho a mão, fecha a boca, e se concentra. Quando eu vou contar 3, a sua mão vai soltar, mas do mesmo jeito que a sua mão soltou, sua boca fica bem colada. 1, bem colada. 2, solta completamente. 3, bem colada. 3. Pode soltar a mão e a boca bem colada. Faz assim com a mão para eu ver. Tudo bem? E a boca? Soltou? A boca tá normal. A boca não. Normal? Então faz assim, ó. Põe a mão na boca. Isso. Quando você é 3, vai ficar completamente colado. Do mesmo jeito que colou a mão, 1, bem colado. 2, completamente colado. 3, bem colado. Tudo bem, Fred? A boca soltou. Não soltou. Legal.
Mas a mão então, ficou. a mão colada, tecnicamente, está hipnotizado. Tá. Vamos lá, Carol? Vem cá, faz assim com o tio, ó. Faz assim com o tio, ó. Isso, tem que estar cruzado os dedão, tá bom? Ajuda ela aí. E o indicador, assim. Agora eu vou te ensinar a fazer hipnose, ô Fred. Pega o dedo da Carol e faz assim. Isso. Põe o dedo no meio assim para segurar o dedo dela aí. Segura o dedo dela aí. Não, segura. Põe assim, ó. Puxa o dedo. Isso. E põe o dedo para segurar ela não fechar. Segura não, para segurar. Segura assim. Põe no meio assim, ó. Assim, ó. Ah, no meio assim? É. Abre o dedo dela. Abre. Para fazer assim. Isso. Assim. Carol, olha pro dedinho seu aí, meu anjo. Presta atenção no que o tio vai falar. Imagina que tem um parafuso aí, tudo bem? Aí quando o papai liberar o parafuso, ele vai rodar o parafuso em volta do dedo assim, e você vai perceber que seu dedo vai fechando completamente. Vai lá, faz aí. Vai lá, Fred, tira e faz o parafuso no dedinho da Carol aí. Do lado, tira. Isso. Colou? Faz de novo assim, Carol. Abre o dedo. Agora olha aqui pro tio. Eu vou fechar, eu vou pegar o seu parafuso aqui e eu fechar o parafuso, ó. Olha o dedo dela. Criança é muito legal. Criança é muito legal, que a criança não tem o crítico ainda. Não tem esse, não pode, não funciona tal. Joia? Olha lá, colou o dedinho. Faz assim, Carol, ó. Faz assim. Isso. Agora tem, ó. O tio passou um monte de cola na mãozinha sua aí, tá bom? Olha pra sua mão. Quando eu falar 10, você vai tentar soltar, não vai conseguir estar bem colado, tá? Olha pra mãozinha. 1, tá bem colado. 2. Sinta a mãozinha colada aí, Carol. 3. Percebe que ela tá bem colada. Os dedinhos bem colados. 4. Mais colado. Firme, bem firme. Imagina você tá segurando o brinquedo seu e não solta por nada. 6, bem colado. Não solta por nada. 7. Vai tentar soltar, não vai conseguir, tá bem colado. 8, mais força, Carol. 9, tenta soltar, não consegue. 10, colou, Carol. Colou. Soltou, Carol. Então tá bom. Isso aqui usa muita imaginação. Sim. Quem cola a mão assim, porque assim é fácil de soltar, é diferente daqui. Aqui é mais fácil que tem fisiologia, Fred. Quando não solta aqui, é que usa muita imaginação. Criança tem muita imaginação. A gente pode brincar muito com isso, ajudar. Às vezes, brincando, a gente ajuda. Até para ter mais concentração. Sim, para concentração. E o legal que a gente faz hipnose com criança, a gente usa as bonecas, os bonecos, os desenhos que as crianças gostam, porque elas ficam hipnotizadas por um desenho. Sim. Ficam brincando lá horas e horas. Esse é um processo de hipnose. Mas vamos voltando o Fernando Leão, que é sobrinho do Emerson Leão, que trabalhou muito tempo no futebol, está entrando também na nossa live aqui, ó. Opa, seja bem-vindo. Aquela hora que você fez assim, ficou com a mão colada, tecnicamente, tecnicamente está hipnotizado. Sim. E aí que é legal, você não perde consciência. Verdade. Você não perde. Tecnicamente está hipnotizado. Tem algumas técnicas que a gente faz, alguns testes, que tecnicamente deixa a pessoa completamente hipnotizada. Tá bom? Mais pergunta? Legal. Não, tem mais pergunta aqui, claro que tem. Primeiro vamos voltar a falar, você estava contando você indo à televisão, falando com o pessoal do Mesa Redonda, por exemplo. Como que você foi parar no futebol, né, Olimar? Até para o pessoal saber um pouquinho, você foi jogador de futebol, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Como que você foi parar no futebol fazendo hipnose, Olimar? Então, eu fui jogador de futebol até 99 e me aposentei, lá no Jabaquara. Goleiro, né? Goleiro. Me aposentei lá no Jabaquara. Porque assim, com 24 anos, a minha história no futebol foi bem assim. Quando eu fui profissionalizado com 19 anos no Botafogo de Ribeirão, pelo Geninho, e fui emprestado para o Oeste de Itápolis, que disputava na época a terceira divisão. O Oeste agora nem mais é de Itápolis. E aí, imagina que eu tinha jogado Palmeiras, eu joguei Corinthians em 84, fui vice-campeão no Corinthians, depois joguei no Comercial, joguei no Palmeiras, aí fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, considerados times grandes, vamos dizer assim. Então, pô, você chegava no lugar, tinha... no Palmeiras tinha chuteira para treinar, tinha um tênis para treinar, tinha uma chuteira para jogar, tinha roupa de manhã, à tarde,
tudo diferente. Sim. Você vai para um time de terceira divisão, a mesma roupa que você treina de manhã, você tem que pôr para secar à tarde, para treinar, uma chuteira tem que ser sua luva. E aconteceu um negócio, um fator rapidinho eu vou contar. O primeiro jogo nós perdemos para o Tupã, o segundo nós empatamos contra o Rio Branco de Ibitinga, que é do lado de Itápolis. E era uma rivalidade, como Ponte e Guarani. E eu, na sexta-feira, eu tinha comprado um cacho de banana, um pote de mel e um pacote de aveia. Quando acabou o jogo, antes do jogo a gente não come muito, Fred, mas depois do jogo a gente come que nem tubarão. E a gente morava embaixo da escada, assim, embaixo do estádio. Tá. E quando acabou o jogo, da arquibancada, não deram comida pra gente. Não tinha janta. E aí falaram assim, ó, vocês é bom vocês nem sair na rua que a torcida quer bater em vocês. E o que nós jantamos? Banana, aveia e mel. Cara, segunda-feira, quando abriu a diretoria lá, o clube, eu fui pedir para ir embora para casa, porque era um choque de realidade. Claro. E aí depois eu fui emprestado para um outro time e tinha um jogador de 38 anos, aí eu já tinha 20 anos, tinha um jogador de 38 anos, lateral esquerdo, e ele sentava e contava uma história, jogou no Botafogo do Rio, e ele contava umas histórias de Maracanã, de mulher, de não sei o quê. E eu acho que naquela época eu já tinha aí uma percepção de coach. E eu perguntei para ele assim, o apelido dele era Pantera Negra, eu perguntei para ele, o que você tem na vida? Ele falou, tudo que eu tenho é uma televisão 14 polegadas preta e branca. Caramba. Cara, isso eu surtei, Fred. Eu surtei, eu falei, pô, eu sou goleiro na época nossa ganhava muito menos, o meu salário no futebol nunca passou de hoje transportado para hoje de R$5.000, nunca fui assim um best-seller do futebol. E aí eu comecei a pensar, eu preciso fazer algo, porque se amanhã eu me machucar, ter um plano B. Eu não tinha estudo, eu tinha feito só magistério. E aí eu comecei, meu irmão e meu sobrinho, meu irmão limpava o nome das pessoas especializadas. E eu comecei a fazer um trabalho paralelo, montei um escritório, e com 24 anos, até os 29, isso começou a me dar um patrimônio que o futebol não me dava. Então eu já tinha comprado casa própria, eu tinha uma liberdade financeira que com 29 anos eu não dependia mais do futebol. Então eu fui jogar, eu montei uma mansão em Guarujá, e eu fui morar em Santos, e depois fui morar no Guarujá, e aí os 2 últimos anos eu joguei futebol no Jabaquara justamente assim, não precisava do dinheiro, joguei por tesão mesmo, por vontade, e programei de parar de jogar futebol com 31 anos. Mas quando foi 2006, eu fiz o curso de hipnose, dia 1º de abril, dia da mentira, hipnotizei minha sogra naquele dia e tal, isso é uma verdade, eu comecei a estudar... Por que hipnose? Porque você já tinha interesse? Porque em 2004 eu fiz um curso com Tadashi, Leader Training, e eu falei, cara, esse cara aqui usa muito hipnose. Só que naquela época, Fred, não tinha internet como hoje, não tinha nem Google. Nem Google existia. Não existia Google. O mais forte era Yahoo que tinha naquela época. E aí não existia cursos muito, né? E eu comecei a procurar curso de liderança. Eu falei, esse cara usa muito hipnose. Eu comecei a achar hipnose e achei em 2006 com o Fábio. Dia 1º de abril eu fui fazer um curso com ele. No dia 27 de abril eu já estava em cima do palco fazendo show de hipnose e tal. E eu vim então porque hoje os meus treinamentos comportamentais vieram de tendências, porque em 2004 eu fiz um treinamento que foi um divisor de águas também na minha vida. E aí, em 2007, o Márcio Bittencourt era treinador do Juventus. Tá. E aí estava disputando a Copa Paulista, e aí a gente já se conhecia do Corinthians, na época de juvenil ele jogou, meu juvenil jogou lá, e aí a gente se reencontrou, e aí eu falei para ele da hipnose, ele falou, vem dar uma palestra para nós aqui no Juventus. Eu fui dar uma palestra no Juventus, e foi muito legal, tinha 30 pessoas, 27 ficou hipnotizada. 27 de 30? De 30 ficou assim, do teste da mão, 27 ficou.
Meu, enquanto a gente vai voltar a esse assunto, você no Juventus, mas até porque teve uma pergunta há pouco aqui, alguém tentou fazer 3 exercícios que você tentou aqui, um comigo deu certo, com a Carol você tentou, o do dedo deu certo, ele falou que nenhum deu. Alguns podem não ser hipnotizados ou todos são hipnotizáveis? Só não é hipnotizável quem tem retardamento mental ou esquizofrenia. Isso não significa que o nosso parceiro aí não seja... Veja bem, é foco e concentração. Tá. Tudo bem? Se a Carol ficar pulando no seu colo toda hora, você vai se concentrar? Não vai. Não. Você não vai ter foco. É foco e concentração. E assim, existem inúmeros testes que hoje à noite às 9 horas a gente vai fazer alguns lá, dá para ser por computador, então você vai ficar livre. Dá para a gente levantar e tudo. Então, cada teste vai absorver uma certa parte de pessoas. Como eu falei, é teste. A gente vai testar. E aí não funciona. Tem todas uns as pessoas... mais sensíveis que os outros também, né? E se eu tomei um remédio... Hã? Cara, Gilmar Fubá, cara, tô com saudade de você, negão. Eu vou ligar para você. Esse é outro que eu preciso falar com ele. Esse é gente boa demais. Então, aí o time estava disputando, o Juventus estava disputando a Copa Paulista e estava entre os 4 na chave deles lá. E eu comecei a fazer um trabalho, e aí o Castilho começou esse trabalho comigo, porque na época o Castilho não fazia hipnose, ele fazia humor, mas a gente fazia PNL junto. E começamos a fazer esse trabalho, e aí a gente planejou esse trabalho para que a gente entrou para fazer todos os dias. Então, todo dia eu comecei a fazer parte da comissão técnica do Juventus. Não ganhei nada. Assim, verdade, eu vou te falar o que eu ganhei, que para mim foi o maior salário. Eu já ganhei outro dinheiro de outros clubes, mas eu digo que foi o maior salário, que o reconhecimento não tem preço. E aí, o time... Quando faltava um mês, o Nenê, auxiliar técnico, falou assim: Tessia, é muito impressionante como esse time está focado, está concentrado. Nos 2 toques, na diversão, o time estava muito diferente. E eu falei assim para ele: Nenê, a gente só perde esse título por um aborto do futebol. Muito bem, último jogo, Linense e Juventus jogar pelo empate, aos 45 do segundo tempo, pênalti para Linense, dentro do estádio Juventus. E aí a Linense fez o gol e deu a saída, a gente provocou uma falta, aos 48 a gente foi lá, empatou, nós ganhamos o título. Se você pudesse ver dos 45 aos 48, parece que o time não tinha perdido, que normalmente, para mim, isso é um aborto. Como jogador, eu falo que foi um aborto do futebol. Você Sim. tomar um gol de pênalti aos 45 do segundo tempo dentro da sua casa, você lutando pelo empate, você está fora. O time se manteve na tranquilidade, foi lá, buscou o empate e foi campeão. Isso foi quase final de ano, tal. Quando foi no final do ano, eu recebo uma mensagem, uma ligação, eu falo: passa no clube que tem um presente para você. A gente tem a caixinha lá dos atletas e a gente não vai reparar, mas a gente deixou um negocinho para você. E eu falei para minha mulher: vamos lá, meu, R$50, deve dar uns R$50, aí dá pra gente comprar um ovinho de Páscoa. Tá? Chegamos lá, tinha mais de R$3.000. Então, assim, eu recebi igual recebeu o porteiro, a cozinheira, todo mundo. Sim, funcionários. O Elias recebeu isso, o técnico recebeu isso, foi dividido igual. Mas o que eu achei legal, que me incluíram, né? Os jogadores pediram para me incluir. O Marcelo, que hoje falou que está nos Estados Unidos, o goleiro está treinando uma equipe. O Marcelo era o capitão na época, tudo. Então, começou esse no futebol. E eu peguei esse protocolo e comecei a usar. Só que os clubes só procuram a gente na hora que está na... que foi o caso, se der tempo aí de a gente contar, da Portuguesa. No Pós-Jundiaí, a gente fez um trabalho e deu certo. A gente tirou o time do rebaixamento. Então, depois Juventus, depois Paulista, Jundiaí e depois Portuguesa? Não, foi Juventus, depois foi Noroeste, Marília, Ponte Preta, Guarani,
Eu tenho uma caixa. Cecília, dá para trazer a caixa aí de camisas? Para mostrar rapidinho aí. Eu tenho uma caixa de camisas. Todos os times que eu passei, eu peço uma camisa. Só que a maioria deles foram palestras. Tá. O treinador ficou ouvindo, eu sabia foi fazer palestra e tal. O Márcio Bittencourt ia para o Noroeste me levava. Eu fiz um trabalho com o Edno. O Edno vomitava antes dos jogos. E ele tem uma reportagem na Gazeta, ele falando disso, que a vida dele mudou depois de uma sessão de hipnose. E eu falei para ele que ele era absurdo se deixasse ele trabalhar mais. Eu só fiz uma sessão com ele. Se trabalhasse mais como um coach dele, ele poderia chegar à seleção da habilidade e do que ele tinha. Aí foi o Paulista de Jundiaí em 2010. Aí 2011 o Ituano. Tá. 2012 Paulista de novo. Que aí foi quando eu recebi o dinheiro do Paulista que eu não recebi em 2010, me pagaram em 2012. 2012? Me chamaram também, eles começaram primeiro no Campeonato Paulista, 5 rodadas na frente, depois começaram a descer que nem... que eles tomou água assim, bem íngreme. 2013... Acho que foi 2013 eu fiz o trabalho com a equipe do Atibaia, que subiu, que subiu da B para A3. Cara, não sei se dá para ver. Aqui é uma caixa das camisas. Das camisas, tem Ponte, a camisa aqui do meu amigo do Flávio Prado, que é Ponte Pretano. Aí eu trabalhei no Corinthians, na parte da natação, onde eu conheci a Poliana Kimoto. Legal. Fiz um trabalho muito legal com ela. Com MMA. Eu trabalhei uns 3 anos com lutador de MMA. Um cara foi lutar no UFC. Antes não era o UFC, era um outro que o UFC comprou lá da Inglaterra, unificou com eles, e ele está agora de treinador nos Estados Unidos. Ele era um negão do Muay Thai. E aí, na Portuguesa, o que aconteceu? Foi um boom, assim, estrondoso. Você tem uma ideia como foi? A Record, eu tinha 3 programas gravados na Record e nenhum foi ao ar por causa dos bispos da Record. Eu tinha 2 shows do Tom gravado. Sim. E eu tinha um Esporte Fantástico gravado, onde eu fiz uma palestra para a Portuguesa Santista. Eu tenho as fotos de comprovação com os caras filmando e não foi ao ar. Não foi ao ar. Mas quando teve a Portuguesa, veio gente de Portugal me conhecer, que era diretor da Portuguesa, estava em Portugal. Uma reportagem da Grécia, me fizeram via internet, me chamaram para fazer uma reportagem de futebol. Saiu no mundo inteiro, essa reportagem saiu no mundo inteiro. E aí até a Record mandou um repórter na minha casa, fazer na minha casa, e depois fez lá no campo no CT da Portuguesa. Mas o que aconteceu na Portuguesa? E antes de você falar, Lima, só mandar um abraço aqui. O Marcelo Lima trabalhou comigo na PAN, tá aí na live. Douglas Porto trabalhou comigo na PAN, também na live. Tem mais gente entrando aí, só para mandar uma menção, um abraço a eles. Legal. Na PAN. Vamos lá. Eu cobrei um valor X para trabalhar na Portuguesa, e era um dinheiro que eu estava já juntando para comprar uma caminhonete. Eu tinha uma caminhonete, e aí, como eu tive um problema na coluna, eu precisei me desfazer dela na época e pagar o hospital. E eu estava me planejando já comprar de novo uma caminhonete. E aí eles iam me contratar por... Eu acho que era 2 meses que faltava ainda. Né? E eu pedi um valor... E eu falei, se não me der esse valor, eu tenho... Pode ser um automóvel, não era caminhonete, mas pode ser um automóvel, a gente falou a marca do automóvel e tal. E aí, beleza. E quais eram as condições de eu trabalhar? Primeiro, fazer uma palestra, porque não adianta o dirigente me contratar, os jogadores têm que comprar a ideia. Porque quem vai tirar o negócio do buraco é o jogador. Sim. Certo? Sim. Então, não adianta o presidente, o diretor e tal. E aí eu fiz uma palestra, onde também coloquei o vidro, e todos os jogadores fizeram... Eu tenho uma foto deles, fizeram um contrato no vidro, e um contrato.
Eu posso trabalhar com vocês ou não? Quando eu fui trabalhar no futsal com o Falcão, a mesma coisa. Aí eu falei assim, o meu contrato é esse, porque não adianta o cara querer me contratar se o jogador não aceitar, vai ser por goela abaixo e tal. E tanto que o Falcão, quando acabou o jogo, a palestra, pegou e jogou a camisa dele em cima de mim e falou, Tô, amanhã eu quero você lá no treino. E o time do Falcão foi campeão mundial na primeira. Já é a terceira vez, mas a primeira foi a preparação para fazer isso. Eu fiz a palestra na Portuguesa, deu um boom, saiu na televisão, não sei o quê, né? Diz o assessor de imprensa da Portuguesa que deu mais notícia de que quando contrataram o Marcos Assunção. Claro que o Marcos Assunção, disparadamente, anos-luz na minha frente em termos de... Não é nada de comparação disso. Mas por causa desse boom, a repercussão da hipnose. Tá. Beleza, fizemos uma palestra, aí o acordo era, tinha 40 jogadores na Portuguesa. 40. E eu falei, não dá para trabalhar com os 40, tem que ser só com os que estão, os 18 ou no máximo 22 que vai estar dentro da equipe titular e reserva que vai fazer o treino para poder jogar, porque os caras que iam mudar, tinha cara no estaleiro lá guardado, não ia mexer com os caras, era muito pouco tempo. Beleza. No segundo dia que eu fui trabalhar, só jogaram 10 jogadores numa salinha lá e me deram só meia hora. Então comecei a perceber que já teve um boicote. Beleza. Já percebi que é boicote e tal, eu já fui direto. Tá bom, cadê o meu para receber? Olha, é o seguinte, nós alugamos um sandeiro para você e você vai ficar com o sandeiro alugado. Quando terminar o trabalho, você devolve o sandeiro. Eu falei, cara, não foi isso que nós combinamos. Então eu percebi que era um boicote, percebi que tinha... e o problema da Portuguesa era muito mais político, era gente, um querendo atropelar o outro, tal. Então eu só trabalhei um dia na Portuguesa. Eu fiz uma palestra, 2 dias. Uma palestra e um treinamento para 10 jogadores num dia pós-treino. Que aí depois eu fiquei só dando entrevista, aproveitei isso porque quando eu apareço na televisão, eu vendo mais curso, eu vendo mais treinamento, as pessoas me procuram. A televisão, você sabe que não paga nada, essa é a mão de via dupla que a gente faz. Claro. Então a história portuguesa, clara e simples, foi essa. Entendeu? E no esporte você continua trabalhando ou não mais? Sim, não, faço. Principalmente o futebol, Fred, como eu fui jogador, tem algumas pessoas que dizem o seguinte, e tomei outro calote agora lá em Ceilândia. Lá em Ceilândia. O cara me viu fazer uma palestra aqui pro Audax, me levou para Ceilândia, nem a passagem de avião pagou. Quem pagou foi minha filha, que trabalha na Gol, tinha tirado pelo benefício dela, nem reembolso da passagem pagou. Por que eu amo futebol? Eu te falo numericamente, de todos os times que eu trabalhei, eu não ganhei, em todos os times, eu não ganhei hoje mais de 60 mil reais. Juntando todos? Certo? Todos. Tudo que eu computei não tem time que já foi campeão, time que saiu do rebaixamento, nada. E Tetsu, por que você faz? Se você for numa palestra minha, você vai ver de venda da moeda, dizem que eu sou um cara. Você vai no Poder do Propósito, eu tenho uma outra roupagem, uma outra pegada. Eu vou fazer palestra para a empresa, eu tenho que tomar medida com o que eu vou falar, não posso falar, tem que ser mais polido. Mas dizem que quando vão ver treinamento meu no futebol, palestra minha no futebol, parece que eu estou incorporado. Porque lá é o ambiente que eu nasci, é o ambiente que eu vivi, eu me emociono realmente. Não que eu não me entregue para os outros, mas ali eu não preciso ter um cuidado. Não preciso ter o cuidado de falar, como a gente fala no jogo de futebol, nós fui e acabei fundo, né? É brincadeira, mas eu não tenho erro de você errar, porque os caras não vão ver o teu erro de português. Diferente de você estar numa empresa, se a gravata está torta, tem cara que não gosta da sua palestra porque a gravata estava torta. Sim. Então, eu quero devolver ao futebol. O futebol foi minha primeira faculdade. Eu vivi o futebol.
Então, assim, eu morei no carro, Fred. Eu fui despejado por causa do futebol, eu morei 2 anos num carro, eu passei fome, 6 meses depois eu estava bem de vida, mas eu já tive na roda gigante do futebol. E você, como repórter, conhece muitos jogadores que... E eu conversando com o Martorelli, qual que é a minha intenção? É ajudar os jogadores, porque eles não sabem parar de jogar bola. A primeira morte do jogador é parar de jogar futebol. E aí você vê o Amaralzinho, às vezes trocando o futebol, sei lá, a aparição dele por causa de um prato de comida. Isso me mata, isso me entristece muito. Por quê? Porque eu com 22, 24 anos, eu falei, cara, eu preciso ter um plano B, mas nem todo mundo tem isso. Sim. Entende? Então é essa a minha pegada com o futebol. Então, onde eu ganho dinheiro? Treinamentos, cursos, principalmente empresas, e onde eu descarrego, devo o meu dízimo no futebol. Você sabe, né, Tessera? Claro, eu tenho um grande respeito por você. E a gente criou uma amizade depois daquele programa do Sport Show em 2010, né? Repito, vai fazer 10 anos que eu pisei nos cacos de vidro, aí, no tapete azul do Tessera, no tapete pesadíssimo, que eu ajudei a levar de volta. Acabou a entrevista, eu levei até o carro do Tessera para levar embora. E era bem pesado aquele tapete. Ainda é. E você sabe que repórter também, a gente faz umas perguntinhas meio... Pode fazer. Você citou em relação a hipnose não tem religião, mas ao mesmo tempo você falou da Record, que não permitiu entrar matérias suas. Tem esse preconceito em relação à hipnose com determinadas religiões? E tem religiões que utilizam métodos de hipnose, Tessa? Todas. Vamos lá. Então, tem preconceito. O maior preconceito que eu encontrei no futebol foi os atletas de Cristo. E graças ao conhecimento da Bíblia de trás para frente. Então, quando o cara fala assim, hipnose é do diabo, eu falo assim, então abre a sua Bíblia, vai lá em Gênesis, quando Deus colocou o homem em profundo sono para tirar a costela, profundo sono é hipnose. E eu falo, se você achar o nome de hipnose na Bíblia, você traz aqui que eu como ela todinha. Não existe, né? Porque hipnose foi colocada em 1843 por um físico chamado James Bryant. E aí, eu comecei a me aproximar, por exemplo, no Paulista Jundiaí, o baiano é evangélico. É evangélico. O Roberto Blum é evangélico. E assim, do mesmo jeito que você fez amizade comigo, esses caras fizeram amizade comigo. Uma vez eu recebi um áudio de um WhatsApp de um cara ligando pro baiano perguntando sobre o meu trabalho. Que agora também fez 10 anos do Paulista, né? O trabalho do Paulista. E o baiano, assim, falou coisas que quando eu ouvi o áudio eu me emocionei. E aí a gente tem contato, a gente se fala sempre, ele é meu irmão, meu irmão, meu irmão. Eu não sou evangélico, tudo bem? Mas já participei muitos anos da congregação evangélica, não da congregação cristã, das igrejas evangélicas. E aí eu aprendi que eu tenho que trazer esse pessoal da igreja, porque muitos pastores que usam hipnose e enganam alguns fiéis, tá? Dizem que eu sou uma ameaça. E aí eu brinco. Lá está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, que existe, e nos meus treinamentos, isso é público, está dentro do YouTube. Eu devo ter aí, foi em 2011 que eu comecei a fazer a roda, chama roda de energia, mas as pessoas, amigas, chamam de roda de cura, em que não tem religião. Você vai ver dentro lá eu não expus tudo, porque tem coisas ali impressionantes. Mas você vê o pai de santo com a guia grandona, com o judeu de kippah, junto com um cara que canta na igreja católica, de mão dada, ajudando uma pessoa que está com um problema lá. Uma roda de cura. Já teve cura de câncer, de diabetes, e eu não divulgo porque a minha intenção não é isso. Não é isso. Mas respondendo a sua pergunta, sem medo, eu fiz isso no Super Pop com o João de Deus. Eu enfiei a agulha num cara lá, mostrando que o que o João de Deus pode me dar um bisturi que eu faço igual. Raspo o olho do cara, enfio a agulha, tesoura no nariz, do mesmo jeito que o João de Deus faz. Só o Flávio hoje é coach e sabe muito bem o que chama-se níveis neurológicos. É só você pegar o que a pessoa acredita e colocar no nível de missão ou de religiosidade, a gente vende qualquer coisa para essas pessoas. Tá explicado? Tá ótimo.
O Gerson Pode mandando fazer. parabéns pra gente aqui. A Rosileide tá falando fica em casa. Vou precisar sair. Um abraço ao Gerson, obrigado pela companhia. Tem mais gente que tinha mandado mensagem, a gente foi conversando e foi passando. O Wander Polaco pediu para mandar um salve. O Gerson, que é de Londrina, Paraná. Um abraço, pessoal do Paraná, que participou aí da nossa bate-papo, nossa conversa. Conheço o Gerson, conheço o Gerson. Que legal. O Sadi tá entrando agora nesse momento. Tá faltando 4 minutos, que tem 1 hora só na nossa live no Instagram. Tá, vamos lá. Aproveita, Tessa. Fala, daqui a pouco, 9 horas, você vai estar aí participando. Quem quiser acompanhar, tá ouvindo a nossa conversa, quiser te acompanhar. Isso, às 21 horas... mais do trabalho, Tessa, por favor. Às 21 horas eu vou fazer pelo Zoom, então só cabe 100 pessoas pelo Zoom. Eu sou convidado, igual eu sou de você, para fazer esse evento. Eu vou fazer uma hipnose lá, vou fazer umas brincadeiras de hipnose. Mas se você der meu nome, Olimar Tesser, no Google, vai me achar. Eu não posso dever para ninguém, Fred, porque todo mundo me acha, entendeu? Então, eu tenho que ser mais certinho. Falar que eu tava com saudade de você, cachorro, sabe? É muito bom. E todas as pessoas que foram meus alunos ou fizeram entrevista comigo, as pessoas viraram meus amigos. Verdade. Menos o Flávio Prado, que virou Otilite, agora ele pulou para Otilite e ele esquece dos amigos. E eu quero agradecer a você. Eu vou deixar essa live depois. Eu tenho um programinha que eu consigo baixar ela e eu vou te mandar. Pode fazer um podcast dela, pode deixar ela... No YouTube, no meu canal no YouTube eu vou colocar. Pode pôr no YouTube, onde você quiser, eu vou deixar gravado aí. E eu fico muito feliz por você ter lembrado de mim aí, Fred, não ter esquecido. Linda sua filha. Isso é mais que... Isso não é hipnose, é mágica, porque nós feios fazer filho bonito é só milagre mesmo. E depois, quando tiver tudo terminado, essa quarentena aí, eu vou te convidar para você ir lá no meu programa, lá no estúdio. Por favor. Que é ali na Alameda Jaú, o estúdio do Canal de São Paulo. Ó, você falou dela, ela veio aqui, ó. Você é muito linda. Manda um beijo do tio. Manda um beijo pra ele. Manda pra Tessa. Gostoso. E aí eu vou te convidar pra você ir lá no programa lá, pra gente falar um pouquinho. Bora. É só me chamar. Não me chama por educação que eu compareço. Tá legal, então eu vou chamar. Ela também quer lá. Essa aí, ó. Vai lá. Ó quem vai querer saber sobre hipnose lá pra frente, ó. Isso aqui, ó. Vamos, isso é bom. Esse já vem com chip de hipnose. Tessa, prazer reencontrar. Obrigado. Ótimo final de semana, se cuida. Obrigado aí. a todo mundo que acompanhou a gente aí. Valeu, um abração. Depois dá um print na tela do final aí que aparece. Eu vou dar um print aí pra você. Aí manda no zap. Mando sim. Um abração. Outro, tchau. Valeu. Tchau. Agradecendo ao Olimar Tesser aqui, participando da nossa live do A Bola Não Para, já está quase estourando, quase dando 1 horinha de live. Quero agradecer a todos que participaram. Obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado aí por ter participado, ter tentado fazer o exercício, faz parte, mas eu falo, juro, minhas mãos ficaram coladas mesmo, não conseguia soltar, ainda bem que ele mandou soltar, senão eu ia estar com a mão colada e eu ia conseguir fazer esse movimento aqui com o celular, as mãos estariam presas, mas foi muito legal a live. Faço um convite para vocês, domingo temos mais uma live, faltando aí, ó, 1 minuto e 57, tá avisando o Instagram, agora avisa, que legal, ó. Ótima noite, viu, Rosileide? Muito obrigado pela audiência. Faltando 1 minuto e 50 para terminar minha live aqui. Domingo tem mais live do A Bola Não Para, 7 da noite, tá legal? Marcelo Cabo, o treinador que tá no CRB, é o convidado. Na segunda-feira, mais 7 da noite, Paulinho McLaren. Para mim, com muita felicidade, vou entrevistar o Paulinho, né? Conversar com ele, que foi um dos meus primeiros ídolos no futebol. Paulinho McLaren, ele já sabe disso, mas falarei mais uma vez publicamente. Paulinho McLaren vai estar participando, ele que é treinador, está no Francana e foi centroavante do Santos, da Portuguesa, do Cruzeiro e outros clubes. E segunda-feira tem um programa A Bola Não Para, às 8 da noite, conversando com o advogado Leonardo Pantaleão, 8 da noite, no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Se inscrevam lá no meu canal. Faltando 1 minutinho para terminar minha live, quero agradecer a todos. Ótimo final de semana, espero que vocês tenham gostado do papo, da conversa e... Realmente, hipnose é um assunto bem interessante, vale a pena vocês conhecerem. E realmente eu fiquei com as mãos coladas. E é verdade, não é papo, não. Isso existe e é muito legal o que a nossa mente pode fazer. Ótimo final de semana, fiquem em casa, gente. Se você pode, fique em casa. É importante, precisa aumentar o número de pessoas em casa para a gente tentar, mais rápido possível, passar por tudo isso, por essa quarentena que infelizmente se estendeu mais um pouco. Abração a todos, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau.